Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Em discussão hoje, questões ambientais e climáticas. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais brasileiros atuam com o compromisso de promover soluções inovadoras para os problemas nesse segmento. O Prêmio Juízo Verde, instituído pela Resolução 416 de 2021 e regulamentado por portarias subsequentes, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Ela reconhece tribunais que implementam ações inovadoras voltadas à sustentabilidade e à produtividade jurisdicional na área ambiental. Considerando tanto a dimensão interna da sustentabilidade, digamos, o olhar para dentro, o que o Poder Judiciário tem feito em relação aos seus resíduos sólidos, ao seu consumo de energia elétrica, ao seu consumo de água potável, a sua interação, inclusive com a comunidade, no sentido de muitas vezes gerar renda a partir, por exemplo, de políticas de reciclagem de resíduos sólidos, mas o Selo Verde considera também como o judiciário tem administrado as demandas da própria sociedade civil no campo ambiental. A premiação é dividida em duas modalidades principais: boas práticas, que avalia iniciativas criativas aplicáveis à sustentabilidade e à gestão ambiental, com critérios como inovação, impacto social e replicabilidade, além do desempenho. O que se verifica é como estas ações têm tramitado, com que êxito elas têm sido propostas e quais os impactos positivos, inclusive na medida em que o Poder Judiciário, ao julgar, por exemplo, procedente uma ação em um determinado litígio ambiental, termina por, a partir do seu provimento jurisdicional, também interferir positivamente no meio ambiente como um todo. Então, estes dois aspectos, para dentro e para fora, são considerados, e os tribunais que têm ali as melhores pontuações, os melhores índices, são então premiados. Vamos conversar hoje com João Henrique Carvalho de Lima Ribas, diretor da Secretaria de Administração e diretor-geral substituto do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e Ana Lívia Gama Jardim de Sá, que tem função técnica especializada no setor de sustentabilidade e responsabilidade social do Tribunal de Justiça de Roraima. Bom, sejam muito bem-vindos aqui, os nossos convidados. Eu começo com a Ana Lívia para saber quais são essas iniciativas para ela trazer para a nossa audiência de sustentabilidade, essas questões ambientais que são implantadas lá no TJ de Roraima. Seja muito bem-vinda. Olá, inicialmente eu agradeço o convite, fico muito feliz em participar, né? Represento aqui a chefe do setor de sustentabilidade e responsabilidade social, a Paulina Souza, e no Tribunal de Justiça de Roraima nós temos diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade, né? Como a instalação de painéis fotovoltaicos, né? De sistemas eletrônicos de emissão de mandados, de aproveitamento da água da chuva. São iniciativas que realmente nos ajudam diariamente, junto com a sensibilização e a capacitação de todos, a chegar a um dia a dia de fato sustentável, né? A reduzir os impactos das nossas ações no meio ambiente. E isso já está acontecendo há algum tempo? Por exemplo, esse reaproveitamento da água, esse tipo de coisa. Isso já está acontecendo há algum tempo no TJ? Sim, o reaproveitamento da água da chuva, especificamente desde que o Fórum Criminal foi construído, né? Porque ele é um prédio que foi construído do zero, diferente de outros que são mais antigos. E aí funcionavam, por exemplo, no local uma secretaria estadual, um hotel, e tiveram que ser adaptados. O Fórum Criminal não, ele foi construído do zero, e isso nos permitiu realmente apostar em sustentabilidade desde a construção. Então, lá no Fórum Criminal, a gente tem esse sistema
que reaproveita a água da chuva na irrigação dos jardins. Isso já tem aí uns 5 anos. Que ótimo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso aí no detalhe, que eu estou curioso. Bom, eu quero conversar agora com o João Henrique. João Henrique, seja muito bem-vindo. E no Tribunal, o TRT do Rio Grande do Sul, como é que tem sido essas iniciativas, o que tem sido feito? Olá a todos, agradeço aí a oportunidade de estar aqui divulgando, né, essa informação num tema tão importante. E antes assim, de começar a iniciativa, eu acho que o tema, esse tema ele vem sendo difundido pelo CNJ, né, por meio de várias normas e o Poder Judiciário como um todo está bem sensível ao tema. Então é uma coisa que hoje dá para dizer que já está bem consolidada no Poder Judiciário. As nossas iniciativas, elas seguem muito as diretrizes gerais que vêm do Conselho, apesar da gente ter coisas individualizadas, iniciativas próprias, mas a maioria das vezes ela segue iniciativas gerais e elas são tratadas dentro de grandes temas. Então existe, por exemplo, o tema de uso eficiente de insumos, materiais e serviços, energia elétrica e água, gestão de resíduos, qualidade de vida, contratações sustentáveis, um tema super importante. Recentemente, a descarbonização, né, a preocupação aí com o aumento do clima. E, especificamente, a gente tem, assim, ao longo do tempo, desde que essas iniciativas começaram, várias ações, assim, algumas pequenas, outras grandes, mas eu cito, a gente fez, por exemplo, no passado, uma espécie de um concurso de consumo de energia e água, porque nós temos muitas unidades, né, a gente tem a gente atua em 65 municípios, então a gente promoveu um concurso debatendo com as unidades e fomentando a redução do consumo de água e energia. Esse foi um resultado assim, excelente. A gente notou, por exemplo, no período do concurso, uma redução de mais ou menos 1,5 milhão de quilowatts ano de consumo de energia, só na mudança de cultura, assim, enfim, de hábitos. Outras iniciativas, algumas mais simplistas, por exemplo, a gente cortou 100% o consumo de copo descartável e água envasada, por exemplo. Inicialmente teve alguma resistência, mas todos foram muito receptivos. Hoje, nosso consumo é zero plástico nesse aspecto. Então, a gente foi a copo de vidro, a água em reuniões vem dos próprios bebedouros. Outro exemplo mais prático, rapidamente, assim, também controle de impressões, né? A gente já, pela digitalização, naturalmente, já houve uma grande redução em consumo, em impressões. Em termos de número, dá para dizer assim, a gente saiu de algo em torno de 15 milhões de impressões ano para 1 milhão. É uma redução, assim, fenomenal. E a gente, por exemplo, implementou um controle de impressões, no fornecimento de toner, por exemplo, vinculado ao consumo da impressora. Nenhuma unidade recebe hoje um toner novo, porque a gente tem um controle sobre o nível de consumo de cada impressora do tribunal, um controle automatizado, muito simples. Então, uma unidade hoje pede um toner, se o toner dela está num nível muito elevado, ela já não recebe. Então, eu posso citar várias ações mesmo, mas eu começo com essas aqui, por exemplo, né? Ótimo, ótimo. Ana Lívia, existe uma questão também desse costume, né? A gente fala sobre a cultura, né, de determinado lugar. E aí a gente vê iniciativas simples, mas que às vezes encontram uma resistência para que sejam implementadas. Houve alguma coisa desse tipo lá em Roraima? Sim, sempre há, né? As pessoas tendem a resistir quando uma mudança de atitude impacta ali no conforto delas, né? A gente passou por isso quando a gente decidiu retirar os bebedouros que utilizavam aquelas embalagens de água envasada retornável, né? Aquelas de 20 litros. As descartáveis, a gente já não consome desde 2020, né? E as descartáveis, as de 20 litros, né, do bebedouro, a gente foi retirando à medida que a gente foi instalando o bebedouro industrial. E aí a gente orienta os servidores a encherem as garrafas, colocarem no frigobar, levarem sua garrafa, sua caneca lá no bebedouro para encher e voltar para a sala, né? Uma oportunidade até de dar uma voltinha, esticar as pernas. Mas no início a gente sentia uma certa resistência, né? Porque isso impacta no conforto, né? Tem servidor que fala, nossa, às vezes a gente não tem tempo nem de ir ao banheiro, tem que levantar para pegar água, mas isso é uma questão de hábito
E com o tempo, assim, todo mundo já incutiu isso na rotina e a gente conseguiu retirar um número bastante considerável de bebedouros e reduzir o consumo de água envasada nessas embalagens retornáveis. Perfeito. Bom, eu peço uma licença aqui para a Ana Lívia, também para o João Henrique. A gente faz um intervalo agora, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa aqui sobre sustentabilidade nos tribunais. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre questões ambientais, climáticas, de sustentabilidade, o compromisso e as ações desenvolvidas no âmbito do CNJ e dos tribunais brasileiros para promover soluções inovadoras para os desafios ambientais e de sustentabilidade. Hoje estamos conversando com os nossos convidados. João Henrique Carvalho de Lima Ribas, diretor da Secretaria de Administração e diretor-geral substituto do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. E Ana Lívia Gama Jardim de Sá, função técnica especializada do setor de sustentabilidade e responsabilidade social do Tribunal de Justiça de Roraima. Bom, eu volto aqui com os nossos convidados e pergunto para o João Henrique. Além dessas iniciativas terem esse foco na sustentabilidade, né, nessa autogestão bem qualificada, existe uma questão de custos aí também, né, que você consegue reduzir custos e a coisa fica muito melhor. Fala um pouco sobre isso para a gente, João Henrique, sobre essa experiência no Rio Grande do Sul, o TRT. Sem dúvida, isso também tem um foco. Né? Eu acho que alguns exemplos mais vinculados até ao que eu falei antes sobre a questão do papel, esse é um exemplo. O primeiro que eu dou, assim, mas foi um processo natural, como eu disse, pela digitalização, né, do Poder Judiciário, mas ele também tem um trabalho aí nessa parte de continuar a conscientização. A gente também reduz equipamentos, o aproveitamento da água, o consumo de energia, tudo isso. O exemplo que eu dei ali antes também, quando eu falei da redução de energia, o exemplo, assim, isso é real que o nosso tribunal, né, a gente reduziu algo em torno de 1,5 milhão de quilowatts. Ano, né? Se a gente pegar aí que 1 quilowatt é um custo médio, hoje 80, 90 centavos, eu estou falando quase aí 1.300.000 reais, 1.200.000 reais no ano de economia. Então, tem esse foco também, sem dúvida, é olhado isso também. E em quase todos os segmentos, acaba que a gente vê que tem uma redução de custo. Eventualmente, eu acho, há algumas ações, né? Agora a gente está avaliando, por exemplo, no escopo da carbonização, a troca do consumo da gasolina pro álcool, porque é drástica a diferença de emissão de carbono entre um combustível e outro. No ponto de vista financeiro, nesse caso, acaba que o consumo do álcool ele sai mais caro por quilômetro, hoje, né, pelo preço que é, mas avaliando o custo-benefício é muito provável que a gente mude. Então, mude para esse insumo, mesmo sendo mais caro. Na maioria das vezes dá benefício, mas às vezes a gente olha também o lado ambiental e às vezes é necessário ter algum tipo de custo maior, mas vale a pena ainda assim, né? Perfeito. Ana Lívia, como é que você vê esse papel da justiça liderando movimentos como esse, né? Porque aí a gente vê que extrapola também para a sociedade como um todo. Afinal de contas, a gente tem ali, trabalhando nos tribunais, pessoas, gente comum também, né? E isso, elas podem levar isso para suas realidades, para suas casas, né? Como é que você vê o papel da justiça neste ponto? Eu acho importantíssimo, né? Eu acho que serve de exemplo, né, para os demais poderes, para a sociedade em geral. E lá no tribunal, a gente costuma fazer com que a comunidade participe também. Os nossos ecopontos, né, que recolhem pilhas, baterias, eles ficam geralmente na recepção dos prédios. Então as pessoas, não só do tribunal, podem ir lá levar suas pilhas de baterias. A gente faz campanha para arrecadar resíduo eletrônico e as pessoas de fora também podem participar. Algumas capacitações também são abertas
ao público no sentido de multiplicar essa responsabilidade socioambiental com todos ao nosso redor também. Perfeito. João Henrique, a questão do prêmio, né? Juízo Verde. A gente falou sobre esse prêmio na reportagem inicial que a gente teve no programa. O que você acha dessa iniciativa? Quer dizer, o CNJ acaba premiando essas iniciativas para também estimular, não é isso? Você acha que isso dá resultado mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acho que, acima de tudo, não adianta só fazer sem saber se a gente está fazendo certo. Eu acho que esses prêmios servem também para mensurar e mostrar, mostrar um caminho, porque o prêmio ele parte de diretrizes, ele dá... Lá no início, né, eu falei que o CNJ vem fomentando o assunto e dá diretrizes gerais para os tribunais, então, com base nisso, ele depois vai mensurar. Então, acho que não adianta também a gente sair fazendo sem mensurar e ver se está dando resultado. E os tribunais, em geral, eu vejo, não falo eu posso com convicção falar pelos outros também, que todos compram essa ideia e são preocupados em estar atendendo, em cumprir o que vem. Então, o prêmio, com certeza, ele serve, eu diria que não é uma competição, não é para ver quem é melhor, quem é pior, mas ele serve para incentivar, ele traz, ele fomenta essa cultura e ele ajuda muito, sim, sem dúvida, na implementação. Até na parte cultural da organização, na hora de fomentar para os usuários, todos ficam mais sensíveis até a isso. A sua opinião é essa também, né, Ana Lívia? Que realmente é importante ter esse tipo de recompensa, digamos assim, né? A premiação? Com certeza, a gente costuma falar que as resoluções do CNJ, elas são um norte e que os prêmios também são um argumento, né, para a gente na hora de implantar algumas ações. E eu acho que o CNJ, ele busca inovar realmente, assim. Acredito que os normativos, né, acho que especialmente as resoluções que foram publicadas no ano passado, em 2024, né, a 550, né, que instituiu o monitoramento da cultura organizacional voltada para a equidade, diversidade, e a 594, que instituiu o Programa Justiça Carbono Zero, elas foram muito importantes, né? A descarbonização era algo que já era previsto ali na Resolução 400, mas que a gente ainda não tinha, de fato, acordado para isso. E com a 594 e todos os prazos que foram instituídos, todos os tribunais se mobilizaram no sentido de a fazer plano de descarbonização, a realmente implementar ações de descarbonização, de compensação. Eu acho que isso é graças às resoluções, ao CNJ, às premiações. Ótimo. João Henrique, como é que você avalia os avanços que têm sido obtidos, conquistados, com essas políticas que são implantadas dentro dos tribunais? No caso específico do TRT do Rio Grande do Sul, como é que têm sido esses avanços? Eles têm sido significativos, importantes, de fato? Tem, com certeza. Entre, digamos assim, quando se iniciou esse movimento e o estágio que nós estamos atualmente, assim, é significativo mesmo. E é bem visível, assim, o avanço. E como a Ana Lívia falou, a questão cultural das pessoas aceitarem é fundamental e isso já está consolidado. Acho que isso é muito legal, que hoje, com os avanços que a gente teve, hoje quando a gente implementa qualquer ação ou dá seguimento a alguma coisa, dificilmente há alguma resistência ou pelo contrário, as pessoas aceitam, entendem o tema. Eu acho que tem agenda, vem de fora, né? Agenda 2030 é um tema que está constantemente, as pessoas veem aí na televisão, tudo. Então isso ajuda muito e está bem consolidado, assim, né? O avanço foi grande, a gente começou com coisinhas pequenas, foi aumentando, e com o avanço também das diretrizes do CNJ, com as resoluções, com as normas, enfim, com os prêmios, ele se tornou hoje, eu digo que é uma coisa implementada, e esse avanço é tanto em nível de instituição, como no nível das pessoas. E em nível de instituição, por exemplo, a gente foi fomentando o setor, por exemplo, lá no início, quando essas iniciativas começaram, eram uma, duas pessoas que cuidavam, com o tempo foi se aumentando, criou uma estrutura, porque de fato o tema merece tudo isso. Então, o avanço é significativo e tenho certeza que veio para ficar. Ele não se volta mais atrás nisso, né?
É isso, perfeito. Bom, eu agradeço ao João Henrique, agradeço à Ana Lívia também. É um assunto muito importante, né? E que a gente vê que os tribunais também, a gente está na realidade aqui do STF, a gente vê que os tribunais realmente estão implementando várias ações que têm conseguido, têm obtido resultados importantes, né? E aí, como a Ana Lívia se referiu aqui, o CNJ tem tido um papel fundamental porque norteia, né, essas questões que vão sendo levadas nos tribunais. Bom, eu quero agradecer aos nossos convidados, o João Henrique Carvalho de Lima Ribas, diretor da Secretaria de Administração e diretor-geral substituto do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e Ana Lívia Gama Jardim de Sá, função técnica especializada do setor de sustentabilidade e responsabilidade social do Tribunal de Justiça de Roraima. Muito obrigado, viu? Sejam sempre bem-vindos e que a gente possa conversar sobre isso pelos próximos anos aí e ter bons resultados. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. Uma unidade maior e mais confortável do Poder Judiciário em Barra dos Coqueiros, Sergipe. A comarca vai ganhar um novo fórum a ser construído pelo TJ do Estado. A escritura do terreno, doado pela Prefeitura do município, ato que teve a aprovação da Câmara Municipal, foi entregue à presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, a desembargadora Yolanda Guimarães. Os tribunais brasileiros preparam suas atividades para a Semana da Pauta Verde, que vai ocorrer entre os dias 18 e 22 de agosto. O programa foi criado para incentivar o uso de formas pacíficas para resolver conflitos relacionados ao meio ambiente. Com recursos de contingenciamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Hospital Santa Rita, que é um dos maiores em atendimento pelo Sistema Único de Saúde no país, conseguiu ampliar sua estrutura física de atendimento à população, de 500 para 800 metros quadrados. As melhorias foram viabilizadas com recursos do Programa Judiciário Solidário. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Fala pessoal, tá no ar mais um CNJ nas redes. Vem comigo conferir os temas que foram destaque durante a semana. Proteger também é cuidar da presença digital de quem a gente ama. Por isso, se liga nessas 5 atitudes simples que ajudam a proteger crianças e adolescentes na internet. Converse com escuta ativa sobre o que eles veem e o que eles fazem online. Acompanhe os aplicativos e jogos que eles usam. Estabeleça limites de tempo de uso e utilize ferramentas de controle parental. Acima de tudo, mostre que eles podem confiar em você mesmo nas situações mais difíceis. Anota na agenda. Vem aí o segundo encontro nacional do Pop Rua Ajude, de 13 a 15 de agosto em São Luís do Maranhão. O Pop Rua Ajude é um programa do CNJ que busca garantir atendimento prioritário e desburocratizado à população em situação de rua nos tribunais de todo o país, promovendo um acesso à justiça mais rápido, simples e efetivo. O encontro vai reunir representantes do Judiciário, de órgãos públicos, universidades, movimentos sociais e da sociedade civil para fortalecer a rede de apoio a quem mais precisa. Acesse o site cnj.jus.br e faça sua inscrição. E para fechar, na nossa série Resoluções Históricas que Cabem em um Post, falamos de um marco no sistema de justiça, a Resolução CNJ 213 de 2015. Foi com ela que surgiram as audiências de custódia, em que a pessoa presa é apresentada rapidamente a um juiz ou juíza. Essas audiências ajudam a combater prisões irregulares, maus tratos e a reduzir o número de presos provisórios. Ser ouvido é um direito, e essa resolução ajudou a garantir isso na prática. Curtiu os conteúdos? Então segue o CNJ nas redes sociais e no nosso canal do WhatsApp para ficar por dentro dos seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante da carreira no Poder Judiciário. Vamos ver. Meu nome é Célio Horst Valdraff, eu sou presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Especificamente com relação à sustentabilidade, nós temos uma situação aqui que é de muito sucesso e que merece, de fato, o registro. Nós temos 20 usinas fotovoltaicas aqui no estado do Paraná. Tá?
de maneira tal que nós produzimos 1,4 megawatts de potência de energia elétrica anualmente. Isso significou o ano passado 20% e no atual ano 28% do nosso consumo de energia elétrica é todo ele sustentado por essas usinas fotovoltaicas. De maneira que nós não temos aqui nenhum gasto extraordinário em decorrência do consumo de energia elétrica nessas situações. E essa circunstância, nós temos investido muito longamente nessa questão das usinas fotovoltaicas, até porque o estado do Paraná tem uma situação aqui curiosa, né? Nós temos uma área que é muito tímida na questão de recepção de sol, de energia solar, né, que é a parte sul do Paraná. Mas a parte norte do Paraná, ao contrário, é muito receptiva a essa possibilidade. Então, nós temos um investimento bastante intenso nesta região, na parte norte do estado do Paraná. Nós temos usinas fotovoltaicas e pretendemos cobrir toda a área disponível com essas usinas para otimizar ao máximo possível o nosso consumo de energia elétrica pela via da energia solar, de maneira que os custos são reduzidos e a sustentabilidade fica potencializada ao máximo. O Link CNJ chega ao fim. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.